cena política, debatendo a crise social, as ocupações em Belo Horizonte, com presença do Frei Wander, que é da Pastoral da Terra, da Rose de Freitas, que é coordenadora da ocupação Esperança, na região lá de Isidora, e do vereador Adriano Ventura, do PT. Frei Gil Wander, sem embolar seu nome. Ok. Essa questão política, como incrementar, como organizar politicamente para que as ocupações se mantenham como um bairro, como ele sugeriu, se coloque como bairro, o meio político que existe aí. Qual que é o caminho? Barroso, ótima questão, né? Por exemplo, na Câmara de Vereadores nós temos 41 vereadores, mas conta nos dedos da mão aqueles que realmente têm compromisso para valer com a classe popular, com os trabalhadores. Raríssimos. O Adriano Ventura, por exemplo, nós temos a grande alegria de ter o Adriano Ventura caminhando no meio das ocupações. Então, a maioria é contra? A maioria é contra. Por exemplo, agora já aproveito aqui para chamar a atenção dos vereadores de Belo Horizonte. Está em discussão o plano diretor da cidade e nós estamos pedindo lá que os vereadores coloquem 12 ocupações de Belo Horizonte, as que estão mais consolidadas, que eles as caracterizem como ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, para fins de moradia popular. Isso sobre a ocupação da Andara, as 3 comunidades da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória, as ocupações do Barreiro, né, Camilo Torres, Irmandori, Helena Silva, Paulo Freire, né, Nelson Mandela. São ocupações que já são, como o Adriano dizia, assim, bairros em franco processo de consolidação. Então, assim, os vereadores precisam aprovar esse zoneamento lá para viabilizar, Giovana, colocar água e energia. energia. Você disse que a maioria é contra. A maioria atua contra? É contra e atua contra as ocupações? Como é que isso aí vai ser aprovado? Por isso, com a pressão. Por isso é que o povo das ocupações sabe muito bem que se ficar de braço cruzado, por isso as lutas. Nós já fizemos nas ocupações da Isidora, por exemplo, a ocupação da Andara, que está há mais de 7 anos e meio de luta. 5 marchas a pé da Dandara até o centro de Belo Horizonte, 28 quilômetros. 5 semanas acampados na Praça 7, na frente da prefeitura, tudo, com luta, trancando o trânsito. As ocupações da Esperança, da Isidora, são mais de 60 marchas da Isidora até a cidade administrativa, bloqueando o trânsito, para o povo ser ouvido. Então, assim, e é uma das coisas que... Então, é com luta e luta coletiva. Então, nas ocupações, Barroso, tem muitas pessoas assim que chegam para mim assim, Frei Gil Wander, mas eu vi na televisão, no jornal, falando mal das ocupações, a polícia falou que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Falei, venha comigo, vamos lá visitar. E aí quando as pessoas veem, começam a escutar a história da Rose, da Edna, da Charlene, do povo, né, que muda. Enquanto tem essa dificuldade de mulheres alçarem a política, subirem, embora tivesse aí uma presidente que foi derrubada até pouco tempo, há dificuldade até partidária de compor aquele percentual de mulheres. Nas ocupações são as mulheres que lideram. Nas ocupações 80% do povo das ocupações são mulheres com seus filhos. O poder lá é feminino, né, Rose? E a liderança. Então, assim, e cresce aquele sentimento de família. Nós somos uma única família. Então, e as pessoas que vão comigo, vê, por exemplo, assim, igual o Adriano falou, se chegar às 2 da tarde, você encontra poucas pessoas nas ocupações. Mas quando a gente chega de madrugada, nas entradas das ocupações, a gente vê aquela multidão de pessoas saindo para ir trabalhar. Todas as profissões manuais. O povo trabalha, levanta de madrugada, constrói a cidade, faz funcionar as empresas, os órgãos públicos, tudo, né? Trabalhando na Zona Sul, né? Como faxineira, como doméstica, como taxista, motoboy, como gari, né? Enfermeiras, secretárias, cozinheiras, de saúde. Aí eu fico pensando assim, Barroso, falei, gente, a sociedade ama e precisa da força de trabalho do povo das ocupações. Por que não respeitar a dignidade desse povo? Sem dúvida. E aí quando a gente vai ouvir o povo assim, o povo fala, sem casa não dá para viver, gente. Aí a gente vai para as ocupações, o que a gente ouve lá? Nas ocupações, o povo melhora a saúde, as crianças, os idosos, né? Por quê? Porque aquilo que queimava pagando aluguel, agora é investido na melhor alimentação. Na ocupação, a Rosa está lá construindo a casa, cria perspectiva de futuro, esperança de futuro. A sociabilidade que se constrói ali,
reuniões nas quadras, nos setores, assembleias, Sem dúvida, é uma rede de apoio. uma comunidade que funciona, né? Eu te perguntei ali, Adriana. Organizada, né? Sim, organizada, funcionando e com solidariedade, como você disse. E se fosse uma bagunça, ele não podia apoiar também, não, né? Adriano, e ele disse desse projeto, o destino desse projeto vai ser rejeitado na Câmara? Então, a Câmara já tem projeto, por exemplo, dando utilidade pública à terreno da Dandara, está lá o quê? Já há quase 7 anos. A apresentou esse projeto, a Câmara não aprovou. A lei também que vai trabalhar com uso e ocupação de solo, ela esbarra em outros interesses, o interesse do grande capital. Por exemplo, nessa atual lei, que foi várias reuniões da Conferência Política Urbana, nós descemos o coeficiente construtivo para 1% em Belo Horizonte. Então, se você quiser construir, você vai ter que pagar. Isso afeta não só as ocupações, nem o morador que está nos ouvindo, que mora no bairro humilde, afeta o grande construtor. Esses não têm interesse num projeto como esse aprovado. Só que esse mesmo projeto resolve N problemas da cidade, inclusive do pequeno empresário, que muitas vezes está localizado numa rua, que era tido como zona, por exemplo, de moradia, mas hoje é uma região comercial. Ele não tem alvará. Teve a pauta quando? Calma aí que tem um problema. Um projeto como esse, com diversas emendas, já são centenas, merece um estudo cuidadoso por parte dos vereadores. Eu não percebo essa boa vontade. É um projeto que você necessita de várias reuniões para votá-lo. E sabe quantas sessões nós temos até o final do ano? 7. Então, eu acho, infelizmente, quase que impossível. Uma pena, sabe por quê? Você tem a emenda. Você, infelizmente, só que nós estamos diante de despejos autorizados, como a região da Isidora. Eu queria aproveitar. Isso para nós é um alívio. Se nós aprovássemos um projeto desse, que aí são 2 turnos, nós já faríamos dessa área a região de Zeis. Sabe o que é isso? Autoriza o poder público a entrar diretamente com recursos lá. Autoriza a implementação de N projetos. Então, realmente, nós temos uma letargia na Câmara Municipal, isso é a pena. Eu acho lamentável eu, vereador, dizer isso aqui. Eu gostaria de não terminar essa legislatura sem aprovar antes o plano diretor, que salva a situação das ocupações, mas N outros problemas da cidade, tá? Tem muitas outras regiões que nós precisamos resolver e essa lei poderia complementar isso, mas infelizmente eu acho pouco provável. Os planos diretores que eu conheço da cidade já aprovados, geralmente beneficiou os grandes interesses imobiliários, né? Só que na Conferência Política Urbana, aí é um outro assunto, esse grande conglomerado saiu fora da conferência, se recusou a participar, não se sentiu contemplado. Uma pena, porque os movimentos populares, ocupações e outros grupos como a Defesa da Mato Planalto, da Chácara do Jardim América e outros participaram e montaram um plano muito bem elaborado. Sabe quem participou também? Os núcleos de moradia. Participaram em consonância com as ocupações populares. Então nós temos uma peça que não é perfeita, mas que tem muita coisa boa. Ô Barroso, você me permite aqui, nós estamos incomodados, e a Rose e eu, o Adriano, nós estamos com a tarefa aqui, é o seguinte, porque estamos correndo o risco de acontecer algo gravíssimo em Belo Horizonte, que é o despejo das ocupações da Isidora. Então, para quem não está sabendo ainda, no último dia 28 de setembro de 2016, o órgão especial do Tribunal de Justiça, por 18-1, mandou despejar as 3 ocupações comunidades da Isidora, Rosa Leão e Esperança Vitória. 100 mil pessoas. Não, essas 3 ocupações são 8 mil famílias, cerca de 30 mil pessoas, 30 mil que já em 3 anos e meio já construíram na raça e na luta coletiva mais de 5 mil moradias. E para agravar a situação, no último dia 30 de novembro, último agora, o juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública Municipal, Dr. Rinaldo, extinguiu, acabou, mandou arquivar uma ação civil pública do Ministério Público da Área dos Direitos Humanos, que defendia as 3 comunidades, né, onde as comunidades eram autoras, e colocava no banco dos réus a Prefeitura, a Granja Werneck S.A. e a grande construtora Direcional. E outra gravidade que tem também no mesmo... Deixa eu entender por que o Tribunal de Justiça está agindo assim, com muitos interesses que estão movendo. Pois é, muito estranho, porque assim, está comprovado que grandes professores aí da UFMG já comprovou que na operação urbana consorciada simplificada do Isidora tem 11 irregularidades, né? O padre Pide e advogados nossos já fizeram análise da cadeia dominial da matrícula 1202 da Granja Werneck S.A., que consta num contrato em que a Granja Werneck vendeu
para a construtora direcional 50 hectares, 500 mil metros quadrados, para se fazer um tal de Minha Casa Minha Vida lá no Isidoro, que há 9 irregularidades nessa cadeia dominial. Então são indícios sérios de grilagem de terra na Isidoro. Outra coisa, os terrenos estavam abandonados, sem cumprir sua função social. O povo não suportava mais a pesadíssima cruz do aluguel. Agora, por exemplo, o ex-presidente Lula fez uma visita para as ocupações da Isidoro no último dia 29, mas no dia seguinte veio isso, o juiz veio e já entregou para o comandante-geral o mandato de despejo. Falou, vai lá e despeja. E também no dia 30 de novembro... Se isso acontecer, vai virar o quê? Vai virar um conflito? Vai dar uma carneficina. Vocês vão sair vai com ser, a mão na frente e outra atrás? Vai ser, nossa, não consigo nem imaginar, vai ser muita morte, muito mesmo. Porque, assim, poxa, a gente tá com as casas construídas, mais de 5 Mas nós estamos ouvindo lá, Barroso. Adriano, o prefeito eleito disse que vai resolver, que não vai se... Mas aí nós temos uma dissonância, aí nós temos a recorremos, justiça com o gargalo em cima. Nós recorremos, os advogados nossos do coletivo Margueredals recorreram para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Agora no dia 30, Granja Werneck S.A. e Direcional entraram com uma petição lá, mais de 30 páginas, caluniando o povo, difamando, um monte de mentiras, dizendo, por exemplo, que o Poder Público já fez vários cadastros. Mentira. O cadastro que foi feito lá, foi pela UBEL, foi impugnado, inclusive pela juíza Luzia Divina, né? Então, assim, até aproveite esse programa aqui, a oportunidade, Carlos Barroso, para alertar as autoridades, ao governador Pimentel, ao comandante-geral da PM, pense 1000 vezes. Porque tem 3 anos nós estamos no meio do povo lá, né, Rosa? O povo lá... tem muita gente falando assim, falou, ó, nós vamos preferir morrer na luta do que deixar nossas 5.000 casas um alerta derrubadas. muito importante, um alerta muito... Então, assim, nós estamos clamando por negociação justa e séria. Não venha tentar fazer despejo forçado não, porque vai dar muita desgraça, né? Sem dúvida, tem de haver essa negociação. Inclusive, a visita, tivemos também a visita do governo do estado, né, a Lígia, né? Que falou pra gente, né, para todos os moradores de lá, que não precisávamos nos preocupar, poderíamos montar nossa árvore de Natal, ter o nosso Natal. Aí então... Lígia de Colar. Ela é chefa da CEPLAG, Secretaria do Planejamento, que está coordenando uma mesa de negociação. Então, de uma perspectiva, está correndo uma negociação. Aí, de outro lado, a gente vê o ex-governador Anastasia nos recebeu uma comissão durante 2h30. A presidenta Dilma nos recebeu 2 vezes para tratar sobre as ocupações de Isidoro. O governador Pimentel já vai terminando o 2º ano de mandato, não recebeu nenhuma vez ainda as lideranças das ocupações urbanas. Pimentel, receba o pessoal das ocupações. Cena política volta já já. Meu bem.